A tela pisca como uma TV antiga no meio da tempestade. Você ouve o crepitar de uma fita VHS entrando no videocassete, o zumbido mecânico, depois a minha voz, mais velha, rachada nas bordas, mas firme o suficiente para cortar vidro. Ele gritou bem na minha cozinha: "Você destruiu a minha infância, mãe. Você acabou com tudo." Eu não gritei de volta. Não chorei. Só olhei para ele, meu único menino, 35 anos, cara contorcida como se ainda tivesse 10, e falei: "Vem comigo." Levei ele pro sótão, tirei uma caixa de sapato empoeirada de trás das decorações de Natal e peguei 3 fitas cassete rotuladas com a minha letra: Ethan, 1993, 1995, 1997. Ele riu, amargo e cortante. "Que palhaçada é essa?" Eu apertei play. E pela primeira vez em 20 anos, deixei a verdade falar por si mesma. Se isso não apertou sua garganta, fica comigo. Porque o que você vai ouvir agora não é só uma história, é um acerto de contas. Aperta logo o botão de inscrever, ativa o sininho e vem comigo voltar 30 anos. Prometo, no final, você vai pegar o celular para ligar para alguém que não fala há tempo demais. Meu nome é Margaret Meg Callahan. Tenho 57 anos, nasci e cresci numa cidadezinha de fábrica fora de Pittsburgh, Pensilvânia. Terra do aço. O tipo de lugar onde o céu ficava laranja à noite por causa dos fornos, e toda luz de varanda piscava como se rezasse para a carta de demissão não chegar esse mês. Agora tenho fios prateados no cabelo que não existiam quando isso começou. Minhas mãos tremem um pouco quando tô cansada, turnos dobrados demais, invernos demais sem aquecimento. Mas a memória? Cristalina. E essas fitas lembram tudo que eu era orgulhosa demais para falar em voz alta. Me leva de volta para 1992. Eu tinha 27. Ethan, 2. O pai dele, Tommy Callahan, Deus guarde essa alma inquieta, tinha acabado de sair pela porta de tela com uma mochila e a promessa de mandar dinheiro quando as coisas melhorarem. As coisas nunca melhoraram. O envelope nunca veio. Fiquei com um toddler que chamava todo homem de boné de papai, uma pilha de contas atrasadas e um emprego noturno limpando escritórios no centro. De dia, garçonete no Blue Moon Diner. Gorjetas eram moedas de 25 centavos, mas os clientes sabiam meu nome e deixavam $1 extra embaixo do prato quando Ethan estava doente. Aquele primeiro inverno sem Tommy, o gás foi cortado em janeiro. Lembro o dia exato, 14 de janeiro de 1993. Ethan tava com febre de 39. Enrolei ele em todos os cobertores que tínhamos, dirigi até o pronto-socorro no meu Plymouth rangendo e fiquei 6 horas numa cadeira de plástico enquanto ele dormia no meu peito. A enfermeira pedia seguro. Eu mostrava o crachá do dinheiro como se fosse passaporte para misericórdia. Finalmente, um médico me puxou pro canto. "Senhora Callahan, podemos tratar, mas a conta começa agora." Eu assenti. Engoli o grito na garganta. E quando me deram a prancheta, assinei com a mão que não parava de tremer. Naquela noite, cheguei em casa às 2 da manhã depois de esfregar banheiros no escritório de advocacia. Ethan dormia no sofá, corado e respirando pela boca. Sentei no chão, peguei minha câmerazinha Sony, comprada de segunda mão num brechó por $30, e apertei recorde. Não sabia por quê. Só sabia que precisava falar com alguém, e esse alguém não ia voltar. Então falei pra lente. Falei pro amanhã. Falei pra mulher que eu esperava que Ethan um dia perdoasse. Aqui o que a fita diz, palavra por palavra, com chiado e tudo. "Ethan, meu amor, é a mamãe. Tá, meu Deus, tá frio aqui. O termômetro marca 9 graus. Tô queimando o último jornal na lareira só pra tirar o gelo dos seus pezinhos. Você finalmente dormiu. O médico disse que o antibiótico vai fazer efeito até amanhã. Dei meu horário de trabalho pro hospital, vão me deixar pagar $20 por semana. $20 que eu não tenho. Mas vou achar. Vou pegar turnos de café da manhã. Vou limpar escritórios extras.
Vou vender a droga da TV se precisar. Você tossiu tanto hoje que vomitou no meu uniforme. Lavei na pia com detergente e pendurei no fogão para secar. Ainda cheira a vômito, mas vai estar limpo às 6 da manhã quando eu sair pro diner. Preciso que você saiba, quando crescer e perguntar por que não tínhamos aquecimento naquele inverno, preciso que saiba que eu tentei. Tentei tanto que meus ossos doíam. Te amo mais que ar, meu menino. Mais que amanhã. Mais que o orgulho que engoli toda vez que sorri para cliente que me deixou 5 centavos de gorjeta. Dorme bem. A mamãe tá aqui. Toquei esse trecho pro Ethan há 3 meses. Ele sentou no meu sofá, braços cruzados, queixo apertado como se preparasse para briga. Quando minha voz mais jovem encheu a sala, crua, sem dormir, desesperada, os ombros dele caíram um tiquinho. Só um tiquinho. Mas eu vi. Ele não falou nada. Ainda não. Só ficou olhando para a tela como se fosse um fantasma. São 3 fitas. 3 invernos. 3 viradas. A segunda é de 1995. Ethan tem 5. Tá começando o jardim. Agora trabalho em 3 empregos: dinner de manhã, limpeza de escritório à noite, fins de semana na lavanderia dobrando roupa dos outros para pagar a moeda da secadora quando a nossa quebra. Naquele ano, Ethan começou a fazer perguntas. De verdade. Do tipo que te corta. Mamãe, por que eu não tenho papai na noite dos pais? Mamãe, por que o Billy ganhou bike nova e eu ganhei caminhão quebrado da caixa da igreja? Mamãe, a gente é pobre? Nunca menti. Nenhuma vez. Mas amortecei. Desviei. Transformei cada pergunta num abraço e numa promessa. A gente tem um ao outro, parceiro. Isso é a coisa mais rica do mundo. Mas criança não é boba. Sente o frio. Vê a cadeira vazia no concerto de Natal. Conta as fatias de pão. Na segunda fita, é o 5º aniversário do Ethan, 17 de outubro de 1995. Guardei 3 meses para comprar um bolo de chocolate pequeno na outlet da padaria. Tava meio amassado de um lado, mas tinha cobertura de verdade. Eu tava tão orgulhosa. Montei a câmera na mesa da cozinha. Ethan usa o mesmo suéter vermelho de 2 anos, mangas curtas, mas limpo. Apertei recorde. Parabéns pra você, parabéns pra você. Ethan sopra 5 velas, uma delas reacende porque é vela mágica que achei na lojinha de $1. Ele ri tanto que cai da cadeira. Parceiro, faz um pedido. Ele fecha os olhos forte. Sussurra, quero que o papai volte pra casa. O silêncio toma a sala, só o zumbido da geladeira. Douso no meu rosto no reflexo da janela, lágrimas que não deixo cair. Parei a fita aí. Não queria que ele me visse desabar. Não no aniversário. Mas 3 dias depois, o bolo acabou, as velas derreteram, e o telefone tocou. Era a escola. Ethan deu soco no menino no recreio. O outro chamou ele de filho de trailer lixo. Saí do trabalho no meio do turno, dirigi até a diretoria com o avental do dinheiro ainda sujo de farinha. Ethan sentado no canto, lábio cortado, olhos inchados. A diretora queria suspender. Eu o implorei. Prometi. Ofereci limpar os banheiros da escola de graça todo fim de semana. Ela deixou ficar. Mas o dano estava feito. Naquela noite, sentei Ethan e gravei de novo. Ethan James Callahan, escuta aqui. Você não é lixo. Não tá quebrado. Não é menos. Aquele menino não sabe como é ver a mãe chorar no carro porque não pode pagar foto da escola. Não sabe como é dormir ouvindo ela rezar pra luz não ser cortada mais um mês. Mas você nunca vai usar os punhos pra provar que é suficiente. Tá ouvindo? A gente briga com o coração. Com a cabeça. Com cada turno extra e cada sorriso que fingimos até virar real. Tem orgulho de você mesmo quando você erra. Tem orgulho quando você tá bravo. Tem orgulho quando você chora.
E um dia, quando crescer, você vai olhar para trás e ver o quanto a gente lutou. Não por bike. Não por pai. Mas por nós. Avancei rápido pelas lágrimas quando toquei para ele. Mas ele ouviu o suficiente. Ouviu a parte que eu disse: tem orgulho de você mesmo quando você erra. Os olhos dele encontraram os meus. Algo mudou. Como rachadura no gelo. A terceira fita é a que quebrou ele. 1997, Ethan tem 7. Eu tenho 32, mas pareço 45. Meu cabelo começa a rarear de estresse. Tenho hematoma permanente no joelho de tanto ajoelhar para esfregar chão. Foi o ano que a fábrica fechou de vez. Metade da cidade perdeu emprego. O dinheiro cortou horas. A lavanderia faliu. Fiquei com um bico só, faxineira noturna no hospital. Das 11 da noite às 7 da manhã. Ethan ficava com a dona Kowalski da casa ao lado. Tinha 78, meio cega, e cobrava em caçarolas em vez de dinheiro. Mas nem ela conseguia cuidar toda noite. Algumas noites, levava ele comigo. Ele dormia num catre na sala de descanso das enfermeiras enquanto eu passava pano em corredores que cheiravam a alvejante morte. Uma noite, 3 de março de 1997, fui checar ele às 3 da manhã. Tava acordado. Sentado. Olhando a TV sem som. Algum infomercial de facas milagrosas. Peguei a câmera do armário. Apertei recorde na luz fluorescente fraca. Ethan, meu amor, por que não tá dormindo? Ele vira. Voz pequena. Mamãe, quando eu crescer, posso trabalhar de dia. Pra te ver. Eu me ajoelho. A câmera treme. Parceiro, quando crescer, você vai trabalhar nos horários que te fizerem feliz. Vai ter casa com aquecimento que nunca desliga. Geladeira que nunca fica vazia. E vai ter uma mamãe que tá lá, toda noite, toda manhã, todo segundo do caramba. Ele rasteja pro meu colo. O catre rende. Sinto sua falta quando você sai. Eu sei, meu amor. Eu também sinto. Mas cada chão que eu esfrego, cada vaso que eu limpo, tá comprando um futuro onde você nunca vai sentir falta de ninguém. Ele dorme no meu peito. Continuo gravando até a bateria morrer. Foi a última fita. A bateria morreu às 3h47. Nunca mais carreguei. Enterrei a câmera no sótão com as decorações de Natal e disse pra mim mesma que ia destruir as fitas um dia. Quando doesse menos. Mas sempre doeu. Avança pra 3 meses atrás. Ethan tem 35. Casado. 2 filhos. Escritório de canto na Filadélfia. Não falava comigo há 2 anos, desde a intervenção que a esposa dele armou. Você é tóxica, mãe. Faz ele se sentir culpado. Fez ele se sentir pequeno. Não briguei. Parei de ligar. Aí, do nada, ele apareceu. Entrou na minha cozinha às 9 da noite numa terça-feira. Jogou uma pasta parda na mesa. Dentro, extratos bancários meus dos anos 90. Avisos de overdraft. Ameaças de retomada. Aviso de despejo da casa que perdemos em 99. Contratou detetive. Fuçou arquivos do tribunal. Queria prova dos meus fracassos. Você nunca estava lá, ele disse. Escolheu orgulho em vez da gente. Deixou a gente passar fome. Olhei para os papéis. Olhei para ele. E senti algo estalar, não de raiva, mas de alívio. Porque as fitas ainda estavam lá em cima. Mandei ele sentar. Tirei o pó do velho videocassete que guardei, vai que. Enfiei a primeira fita. Apertei play. E nas 2 horas seguintes, a gente não falou. Só ouviu. A febre. As velas mágicas. Os corredores do hospital às 3 da manhã. Quando a terceira fita acabou, o silêncio era só o clique do videocassete desligando. O rosto do Ethan estava molhado.
Ele não secou. Finalmente sussurrou: por que nunca me contou? Eu sorri, pequeno, cansado, mas real, porque desculpa é barata, meu amor. Prova não é. Ele ficou a noite. Dormiu no quarto antigo. Na manhã seguinte, me ajudou a trazer a caixa de sapato para a mesa da cozinha. Assistimos de novo. Dessa vez, ele perguntou: quem era a enfermeira de cabelo ruivo? Por que guardou o caminhão quebrado? O que aconteceu com a dona Kowalski? Respondi tudo. Sem amortecer. Sem desviar. Só verdade. No terceiro dia, trouxe a esposa e os filhos. Minha neta, Lily, sentou no meu colo e pediu para ver os filmes da vovó. Hesitei. Ethan assentiu. Tocamos a fita do aniversário. Quando o Ethan de 5 anos pediu papai, Lily virou pro pai e disse: mas você tá aqui, papai. Ethan chorou tanto que não conseguiu falar. Foi o começo da cura. Mas ainda não acabou. Porque tem uma verdade que ainda não contei para ele. Uma fita que nunca toquei. Não tá na caixa de sapato. Tá num cofre no banco do centro. E é de 2005, o ano que Ethan se formou no ensino médio. O ano que quase não cheguei na formatura. Mas isso é para amanhã. Por agora, quero que você fique com isso. Seus filhos não precisam de perfeito. Precisam de presente. Precisam saber das noites que você chorou no carro. Dos turnos que trabalhou com gripe. Dos aniversários que comemorou com bolo amassado e vela mágica. Precisam saber que você lutou, não por glória, mas por eles. Se você é pai ou mãe que já se sentiu invisível, se é filho que já culpou a pessoa errada, se é alguém que já carregou culpa como segunda pele. Fica comigo. Porque a fita final vai mudar tudo. Na testa e sussurrou: me liga se precisar. Depois sumiu, a porta de tela batendo como um coração. Ethan e eu sentamos no sofá, a fita entre a gente feito um fio desencapado. A sala cheirava a lustramóveis de limão que passei de manhã, tentando fazer a casa parecer menos um museu da nossa dor. O sol entrava torto pelas persianas, poeira dançando nos feixes. Eu ouvia o relógio no corredor, tique, 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 contando regressiva para algo que eu ainda não estava pronta. Toca, mãe, Ethan falou. A voz firme, mas as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Seja o que for, a gente encara junto. Apertei play. A tela encheu de chuvisco, depois clareou num quarto de hospital. Luzes fluorescentes zumbindo no teto. Eu na cama, ligada no soro, rosto pálido e inchado. Cabelo grudado na testa de suor. A câmera apoiada na mesinha, apontando para mim. Eu mais nova, 39 anos, parecendo 60, olhando para a lente com olhos que já estavam se despedindo. Ethan, sussurrei na fita, voz rouca da máscara de oxigênio que acabaram de tirar. É 18 de junho de 2005. 4h11 da manhã. Você se forma hoje. Em 8 horas vai cruzar o palco de Beca e Capello, e eu, talvez não esteja lá. Parei a fita. Não conseguia respirar. Ethan esticou a mão, mas eu afastei. Ainda não. Precisava que ele ouvisse sem meu toque amaciando o golpe. Apertei play de novo. Preciso que você entenda o porquê. Há 2 semanas desmaiei no hospital. Turno da noite. Tava passando pano na ala cardíaca quando a dor no peito veio. Como um soco apertando o coração. Achei que era indigestão, café demais do diner, sono de menos. Mas as enfermeiras sabiam. Me levaram pro pronto-socorro. Diagnóstico: infarto. Artéria entupida. Disseram que eu tava andando com isso há meses. Estresse, falaram. Excesso de trabalho. Desnutrição. Queriam me internar por semanas. Cirurgia. Stents. Reabilitação. Mas a sua formatura. Assinei alta por conta própria. Contra orientação médica.
Falei que tinha uma promessa para cumprir. Tô escondendo os remédios na bolsa. Furando as consultas de retorno. Porque cada dólar do copagamento era $1 que eu não podia mandar pro depósito do seu dormitório. Cada hora na reabilitação cardíaca era uma hora que eu não podia trabalhar para pagar a hipoteca do apartamento novo, aquele para onde me mudei depois do despejo para você ter um lar nas férias. Não tô te contando isso por pena, Ethan. Tô contando porque preciso que você entenda, eu faria tudo de novo. Cada refeição pulada. Cada turno dobrado. Cada mentira que contei pros médicos quando perguntaram se eu tava me cuidando. Você é o meu batimento. Você é o motivo dele continuar, mesmo quando tava falhando. Mais 1 minuto, imploro. Depois, pra lente, se eu não chegar na cerimônia, toca isso pros seus filhos um dia. Conta pra eles que a vovó não era perfeita. Chegava atrasada em todo jogo, esquecia de assinar a autorização, servia macarrão com ketchup quando o molho acabava. Mas amava o papai deles tão forte que isso a manteve viva até ver ele virar o homem que nasceu para ser. Ethan James Callahan, tenho tanto orgulho de você. Não pelas notas. Não pela bolsa. Pelo jeito que segurou a porta para Dona Kowalski quando a artrite dela atacou. Pelo jeito que dividiu o lanche com o menino que nunca tinha um. Pelo jeito que nunca deixou nossa vida quebrada te amargar. Você conseguiu, meu amor. Quebrou o ciclo. Agora vai viver a vida que eu lutei para te dar. Ama tua esposa. Mimar teus filhos. E quando botar eles na cama, conta do bolo de aniversário amassado e da vela mágica. Conta como a gente riu até chorar. Te amo mais que ontem. Menos que amanhã. Sempre. A sala ficou em silêncio. O rosto do Ethan tava nas mãos. Os ombros tremiam com soluços que vinham de um lugar mais fundo que lágrimas. Eu não me mexi. Não falei. Deixei a verdade pousar entre a gente como poeira depois da tempestade. Finalmente ele ergueu o olhar. Olhos vermelhos, mas limpos. Você quase morreu, sussurrou. Por mim. Quase morri todo dia, falei baixinho. Mas aquele dia, foi o mais perto. Ele se levantou, foi até a janela, ficou olhando a árvore de bordo que plantamos quando ele tinha 6. As folhas estavam virando cedo naquele outono, ouro sangrando pro vermelho. Por que nunca me contou? Perguntou, voz rachando. Eu podia ter ajudado. Eu podia ter? Você tinha 18, cortei. Tinha que se preocupar com o baile de formatura e redação pra faculdade, não com o coração da mãe. Fiz uma escolha. Faria de novo. Ele virou. Não. Você não carrega isso sozinha mais. Atravessou a sala, ajoelhou na minha frente como quando tinha 5 e queria amarrar meu cadarço. Pegou minhas 2 mãos nas dele. Vou vender a casa na Filadélfia, disse. Sarah e eu conversamos. Voltamos. Mais perto. Peguei transferência pro escritório de Pittsburgh. As crianças começam a escola aqui em janeiro. Você não vai trabalhar mais turno dobrado. Não vai furar consulta médica. Não vai esconder mais nada do caralho. Essa é a nossa família agora. Nossa luta. Tentei protestar. Ethan, sua carreira. Não é nada sem você. Apertou minhas mãos. Passei anos te culpando pelas cadeiras vazias. Não vi as que você encheu. As noites que ficou acordada comigo nos pesadelos. As manhãs que me levou pro ponto de ônibus de chinelo porque não podia perder o turno cedo. Eu vejo agora. Tudo. Naquela noite, queimamos os papéis do despejo na fogueira do quintal. As chamas enrolaram nas páginas amareladas, transformando 30 anos de vergonha em cinza. Os filhos do Ethan dançavam em volta do fogo, achando que era festa. De certa forma, era. Mas tem mais uma peça. Um segredo final que carrego como pedra no peito. Não tá em fita nenhuma. É numa carta que escrevi na véspera do casamento do Ethan. Aquela que nunca entreguei.
Aquela que começa, se um dia duvidar o quanto foi amado. Guardo na gaveta de cima da mesinha de cabeceira, selada com a cera da vela mágica, aquela que reacendeu no 5º aniversário dele. Ia dar no 40º aniversário dele. Um marco. Um ciclo completo. Mas depois das fitas, depois da mudança, depois das noites reconstruindo o que quebrou. Acho que ele tá pronto agora. Amanhã entrego pra ele. Amanhã conto do dia que quase fui embora. Do dia que fiquei na rodoviária com passagem pra qualquer lugar menos aqui apertada no punho. Do dia que olhei pro rostinho dele dormindo no banco do Greion, 7 anos, confiando que eu levava ele pra uma vida melhor, e rasguei a passagem ao meio. Porque ir embora seria mais fácil. Ficar foi amor. Mas isso é pra amanhã. Por agora, quero que você pense nas suas próprias fitas. As que nunca tocou. As que enterrou no sótão ou queimou de raiva. As noites que chorou no carro. Os aniversários com bolo de marca barata. As promessas que manteve quando quebrar seria tão mais fácil. Seus filhos talvez não vejam agora. Talvez tenham 35 e estejam furiosos, parados na sua cozinha com uma pasta cheia dos seus fracassos. Mas um dia vão ver. Um dia vão tirar a própria caixa de sapato. E vão ouvir sua voz, rachada, cansada, feroz, e vão entender. Você não só sobreviveu por eles. Você viveu por eles. Cada dia ofegante, quebrado, lindo. O sol da manhã entra pela janela da cozinha como mel quente, a mesma janela onde Ethan colava o nariz para esperar o ônibus escolar. Hoje o café borbulha, o bacon chiando, a casa cheia de barulho, Lily cantando palavras inventadas no rádio, Noah batendo colher na cadeirinha como se fosse solo de bateria, Sarah rindo de algo que Ethan sussurrou no ouvido dela. Eu tô no fogão com meu hobby velho de chenille, bainha desfiada que prometo consertar há 10 anos. Minhas mãos não tremem mais. Nem de frio. Nem de medo. Só do peso do envelope que escondo nas costas. Ethan entra, cabelo ainda úmido do banho, vestindo o moletom da Penn State que comprei na lojinha do campus no dia que ele mudou pro dormitório. Tem 35, mas nessa luz, com esse sorriso torto, é o adolescente de 17 pedindo se eu vou estar na arquibancada da formatura. Mãe, ele diz, enchendo a caneca lascada que é dele desde os 12. Tá tudo bem? Tá encarando a espátula como se ela te devesse dinheiro. Sorriu. Largo a espátula. Tiro o envelope das costas. Tá amarelado, o selo de cera rachado mais firme. Cera da vela mágica. Aquela que não apagava. É pra você, falo. Voz firme. Ia esperar até os 40. Mas 40 tá longe, e a gente esperou demais. Ele pega. Vira. Vê o nome na minha letra, Ethan James Callahan, pra quando precisar lembrar. Os dedos dele tremem. Só um pouquinho. Vamos pra sala. As crianças seguem, sentindo o peso. Sarah pega Noah no colo. Lily sobe no meu como faz toda manhã desde que voltaram. O videocassete sumiu, trocado por uma TV de tela plana que Ethan insistiu em comprar, mas a caixa de sapato com as fitas tá na mesinha de centro como herança de família. Ethan abre o envelope. Tira a carta. 8 páginas, frente e verso, escrita com caneta roxa quando esferográfica era luxo. Começa a ler em voz alta, a voz falhando na primeira linha. Querido Ethan. Se você tá lendo isso, ou eu tenho 80 e esquecida, ou você finalmente arrumou coragem para me perdoar. De qualquer jeito, aqui vai a verdade que nunca falei em voz alta. Lê sobre a rodoviária. 15 de março de 1997. A noite depois da terceira fita. Eu tinha arrumado uma mala. $187 em notas amassadas. Passagem de Greion para Tampa, onde uma prima que não via há anos disse que eu podia dormir no sofá e recomeçar. Falei pro Ethan que íamos numa aventura. Ele tinha 7. Confiava em mim cegamente. Sentamos no terminal, a cabeça dele no meu ombro, a mãozinha apertando o caminhão quebrado da caixa da igreja.
Ia embora. Ia fugir. Porque ficar era mais um inverno sem aquecimento. Mais um ano de macarrão com ketchup. Mais uma noite esfregando o chão de hospital enquanto ele dormia num catre. Mas aí ele olhou para cima, olhos arregalados e sérios, e falou: Mamãe, vai ter quintal na Flórida? Para um cachorro. E eu vi o futuro dele. Não o que eu arrastava, cheio de fuga e vergonha. Mas o que ele merecia. Quintal. Cachorro. Mãe que não tremia toda vez que o telefone tocava com o cobrador. Rasguei a passagem ao meio. Joguei no lixo. Comprei 2 passagens de volta com os últimos $20 da bolsa. Pegamos o ônibus da madrugada. Ele dormiu encostado na janela. Eu chorei o caminho todo. A voz do Ethan quebra na página. Eu escolhi você, ele lê. Todo dia. Até nos dias que quis sumir. Principalmente nesses. Continua. Sobre o casamento. 2015, o que quase perdi por orgulho de não pedir ajuda com o vestido. Como costurei o véu da Sarah à mão, virando à noite, porque a costureira cobrou $200 que eu não tinha. Como entrei na igreja com alfinetes na bainha, sorrindo como se não tivesse chorado até dormir por causa da lista de convidados que não incluía o Tommy, porque ele morreu num acidente de carro em 2009, bêbado e sozinho, e eu paguei o enterro com o dinheiro que juntei para uma máquina de lavar nova. Sobre os netos. Como segurei a Lily no dia que nasceu, sussurrando a mesma canção de ninar que cantei para ele na sala gelada de 93. Como a primeira palavra do Noah foi vovó, e eu chorei no estacionamento do hospital porque nunca achei que viveria para ouvir. A carta termina assim. Não preciso de perdão, Ethan. Preciso que você viva. Viva alto. Viva suave. Viva na casa com aquecimento que nunca desliga. E quando duvidar de si mesmo, quando o mundo pesar demais, lembra da vela mágica. Ela reacendeu. Nós também. Todo meu amor. Mãe. PS O nome do cachorro tem que ser sortudo. Ele esperou muito tempo. Ethan dobra a carta. Coloca na mesinha como se fosse de vidro. Aí faz algo que não vejo desde os 10 anos dele. Rasteja pelo tapete, põe a cabeça no meu colo e chora. Não há as lágrimas raivosas de 3 meses atrás. Essas são limpas. Purificadoras. Do tipo que lava 30 anos de dor pelo ralo. Lily dá tapinhas nas costas dele. Tá tudo bem, papai. A vovó tá aqui. Sarah seca os olhos na manga do suéter. Noah estica a mão pro cabelo do Ethan, embolando os dedinhos como se ancorasse ele na terra. Eu faço carinho no cabelo do Ethan. Os fios prateados combinam com os meus agora. Somos um par. Mais tarde, plantamos uma cerejeira no quintal. A que perdemos no despejo era um carvalho, grande demais, velho demais, caro demais para salvar. Essa é pequena. Delicada. Flores cor-de-rosa na primavera. E tancava o buraco. Eu seguro a muda firme. As crianças jogam punhados de terra como se fizessem pedidos. Naquela noite, assistimos às fitas de novo. Às 4. As crianças dormem no meio do aniversário, cabeça da Lily no meu ombro, Noah roncando no peito do Ethan. Sarah cochila no sofá, mão no joelho do Ethan. Quando a última fita acaba, a da formatura, com minha voz rouca de hospital prometendo um futuro que eu não sabia se veria, Ethan aperta stop. A tela fica azul. Silêncio. Ele vira para mim. Desculpa, diz. Pela intervenção. Pelo detetive. Por cada vez que falei que você não tava lá. Balanço a cabeça. Você tava sofrendo. Eu tava escondendo. Fizemos o que achávamos que precisava. Ele sorri. O primeiro de verdade em anos. Agora a gente tá aqui. Tá mesmo. A casa tá quente. A geladeira cheia. O cachorro, sortudo, um vira-lata peludo do abrigo, dorme embaixo da mesa da cozinha, sonhando com conquintais e aventuras.
E eu? Tenho 57. Meu coração bate firme, graças aos tentes que Ethan me obrigou a colocar no mês passado. Minhas mãos tão firmes. Meu sótão vazio de segredos. As fitas tão digitalizadas agora. Num HD no cofre. Rotuladas. Com backup. Prontas para Lily e Noah quando crescerem o suficiente para entender. Mas a história não acabou. Acabou de começar. Porque todo dia Ethan manda foto. Primeiro dente perdido da Lily. Pintura digital do Noah. Receita nova da Sarah. Todo dia mando uma de volta. Eu no jardim. Eu no centro de idosos ensinando tricô. Eu segurando o sortudo como se fosse neto. 10h12 da manhã, 2 de novembro de 2025 Sifat. Todo dia a gente se escolhe. Não por dever. Por amor. Se você ainda tá aqui, se riu, chorou, lembrou dos próprios bolos amassados e velas mágicas, obrigado. Essa foi minha vingança. Não contra o Ethan. Não contra o mundo. Contra o silêncio. Contra a vergonha. Contra os anos perdidos pro mal-entendido. A verdade não nos destruiu. Nos reconstruiu. Então liga pra sua mãe. Pro seu filho. Pra prima que não fala desde o enterro. Toca sua fita. Acende sua vela. Deixa reacender. E se essa história te tocou, dá like. Comenta, conta sua fita. Sua vela mágica. Sua cerejeira. Se inscreve para mais histórias do sótão. Do coração. Porque toda família tem uma caixa de sapato. E toda caixa de sapato tem uma história. Te vejo no próximo. Aqui é Meg Callahan, desligando. Com amor. Sempre.